Essa é a situação epidemiológica com os dados de ontem, que vão ser atualizados hoje às 19 horas, mas eu só vou destacar aí que nós estamos a 61 dias do primeiro caso confirmado no Brasil, com um total de 668.331 casos, e no 47º dia do primeiro óbito confirmado de Covid no Brasil, com um total de 11.519 óbitos. Próximo. Só lembrando que há um mês atrás, no dia 10, nós tínhamos 19 mil casos, hoje nós temos mais de 160 mil, um aumento de 7%, e no dia 10 de abril eram 1.056 casos, e no dia 10 de maio passou para 11 mil, um aumento de 9 vezes, o que mostra tanto o aumento e a resposta laboratorial em relação a todos os casos que estavam represados, como também mostra, confirma a curva de ascendente que nós estamos vivendo no Brasil com dados reais. Esses não são dados de simulação, não são estimativas, são os dados que são coletados diariamente pelas equipes de vigilância epidemiológica municipal e estadual. Próximo. Aqui mostra a distribuição de casos e óbitos de Covid no Brasil. No mapa mais em azul nós temos, a gente pode observar que são mais de 2.800 municípios, ou seja, 51% dos municípios brasileiros já confirmaram casos de Covid, e principalmente agregados em cada uma das capitais, regiões metropolitanas onde ocorre maior aglomerado de casos. Sendo que em 22 municípios nós temos mais de 1.000 casos já confirmados, e no gráfico mais em vermelho, no mapa em vermelho, nós temos os óbitos confirmados, são 995 municípios, ou 17,9% dos municípios brasileiros já confirmaram óbitos por Covid, sendo que 22 municípios identificaram mais de 51 óbitos, e novamente em relação a todas as capitais, o que mostra uma concentração em regiões metropolitanas, mas também uma interiorização para demais áreas do Brasil. Mesmo assim, é importante enfatizar que há diferenças regionais. O Brasil ele é quase um continente, e essas diferenças regionais têm que ser levadas em consideração. Próximo. Uma questão que sempre levanta para a gente e perguntam quando começou a epidemia do coronavírus no Brasil? Quando foi identificado o primeiro caso? Nesse momento, o primeiro caso confirmado, identificado e investigado pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais, ocorreu no dia 26 de fevereiro. Foi o momento em que foi identificado esse caso. Algumas publicações têm saído na imprensa, e principalmente de meios científicos, mostrando que a circulação do vírus ocorria antes dessa data definida. Muitos modelos matemáticos, estatísticos, mas também utilizando inclusive dados abertos do Ministério da Saúde. O que a gente tem de forma bem transparente para passar para os senhores é que antes do dia 26 de fevereiro, nós conseguimos identificar dos nossos sistemas de informação um total de 39 casos de SRAG confirmados por Covid antes desse período. E aí, nesses estados, a gente consegue ver a distribuição. Por exemplo, 2 casos no Amazonas, 1 na Bahia, 2 no Ceará, 1 caso em Espírito Santo, Goiás, Paraíba, 4 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul e 25 em São Paulo. Nesse momento, nós estamos encaminhando um ofício e uma documentação para todos esses estados, para que seja feita um processo de investigação com mais profundidade em relação a esses casos, para ver se eles realmente foram casos que tiveram a data de início de sintomas antes do dia 26 de fevereiro, ou se são somente casos que foram digitados equivocadamente com essas datas anteriores. Tá? Então, antes do Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, realizarem qualquer divulgação de informações mostrando se existia ou não a circulação do vírus antes do dia 26 de fevereiro, é necessário que esses estados realizem esse processo de análise e de verificação dos dados, para que aí sim a gente possa
com base em todo o processo de investigação, definir se esses casos tiveram sintomatologia antes do dia 26 ou se trata apenas de um erro de digitação. Próximo, por favor. Essa é a curva de óbitos de SRAG por Covid, segunda data do óbito. A gente pode observar, esse dado foi atualizado agora ao meio-dia, mas que nos 491 registros que habitualmente a gente atualiza diariamente nas últimas 24 horas, 42% deles ocorreram nos últimos 3 dias. E o restante, eles foram espalhados naquela lógica que eu falei para os senhores. Os nossos laboratórios centrais, eles estão conseguindo atualizar muitos exames que estavam represados e, variavelmente, esses casos estão sendo atualizados e, por isso, a gente não pode dizer que ocorreram 400, 500, 700 óbitos num dia, mas sim que os registros foram atualizados naquela data. E na medida em que o tempo diminua entre a coleta e o resultado, a gente consegue ter um acompanhamento em tempo real da situação epidemiológica. Próximo. Essa é uma curva que é interessante observar, porque nós temos um total de óbitos, que está nessa figura mais escura, que foram confirmados para a Covid. E nessa parte mais clara, nessa área mais clara, são os óbitos que estão em investigação. Então, hoje até meio-dia, nós tínhamos 1.897 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, notificados no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que estavam em investigação. E esses óbitos, conforme os senhores podem ver, eles estão espalhados desde do mês de março, passando para abril e no começo de maio. Então, à medida em que os laboratórios concluírem os resultados, e na medida em que as investigações foram concluídas, essa curva pode mudar e aí as atualizações elas vão acontecendo e a gente tem uma melhor atualização da curva de óbitos no Brasil. Uau!